Boa noite, sou o aluno Bruno Trigo Vanderlei, matrícula 5804541, aluno do curso de graduação em Engenharia de Produção, gravando para avaliação prática 3, melhoria da qualidade. O estudo é com base na aplicação do diagrama de escala na área de saúde e segurança, buscando a melhoria contínua na identificação dos riscos. Então, aqui como um resumo, o projeto consiste em utilizar o diagrama de causa e efeito como ferramenta para melhorar o processo de identificação de risco de uma indústria de energia no setor de saúde e segurança do trabalho. A aplicação do estudo consiste em acelerar as etapas de análise, né, e buscar uma eficácia maior para os planos de ação, com a redução do tempo, desde do seu registro até o fim do seu plano de ação, da eliminação dos seus riscos. Trazendo um pouco também do contexto científico e tecnológico, eu coloquei aqui dois pesquisadores, Bezerra e Martinelli. Ambos falam de qualidade. Martinelli clareia para a gente a importância das ferramentas de qualidade na obtenção de redução de custos, melhoria dos processos, planejamento, a mitigação de erros também. Então, de uma maneira a enxugar o processo, né, retirar os vícios. Então, a qualidade é muito importante, é fundamental, né, para toda empresa. E Bezerra fala em específico, né, da ferramenta de causa e efeito, em como ela baseia, né, a descoberta ali da causa, das raízes, né, dos problemas, até a identificação deles e a eliminação. Falando um pouco também do cronograma proposto, a gente utilizou aqui de maio a dezembro. Então, no primeiro mês, a gente trabalha com uma etapa de identificação, avaliação, é uma etapa de estudo junto à empresa, das ferramentas, indicadores, metas. Partindo para o segundo mês, a gente tem a apresentação dos benefícios que a aplicação dessa metodologia irá trazer, os possíveis resultados, treinamento das equipes na nova ferramenta e, em paralelo a isso, o início, né, da aplicação da nova ferramenta no atual processo. Com isso também a gente coloca o controle e acompanhamento dos resultados, apresentação dos resultados à diretoria e suporte para eventuais treinamentos e reciclagem ao longo de todo o processo. Contextualizando também um pouco o cenário de gerenciamento de riscos, no qual está inserida a identificação de riscos, a gente fala um pouco da NR4, que estabelece a obrigatoriedade de contratação de profissionais de saúde e segurança de acordo com o número e atividade da empresa. Gueiros aponta as 4 etapas de gerenciamento de riscos, que são a identificação, a avaliação, o controle dos riscos e a revisão e monitoramento deles, né? Estas etapas, falando brevemente um pouco delas, a identificação é a etapa na qual você irá analisar as atividades e identificar os riscos. Na avaliação, a gente vai ter a medição qualitativa desses riscos, quantitativa também. Partindo para a etapa de controle dos riscos, é a etapa na qual será feito o planejamento, o plano de ação para a eliminação desses riscos. E a revisão e monitoramento é a etapa no qual a gente revisita os riscos, né, os planos de ação, para ver se nada mudou, se nada, nenhum risco surgiu novo, né, para que a gente reinicie o processo de avaliação, de identificação, até a sua eliminação, seja de um risco novo ou de um risco que voltou a surgir. Os indicadores que a empresa apresenta
em seus relatórios são as taxas de frequência dos acidentes, taxa de gravidade dos acidentes, números de acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, números de dias de afastamento, primeiros socorros, tratamentos médicos e HIPOS, que é um indicador de alto potencial de gravidade. Ele mede se um acidente ocorrido ou um quase acidente poderia ter gerado uma consequência muito pior. Então, um acidente que gerou uma fratura poderia ter gerado um óbito. Com base nos indicadores e no cenário atual da empresa, observou-se que o tempo médio do início do evento, né, do registro do evento, para fatalidades, acidentes com afastamento, sem afastamento, até a eliminação, o fim do processo, estavam girando em torno de 30 a 40 dias para os acidentes e de 60 dias mais para fatalidades, né? E o cenário idealizado e apresentado utilizando a, a ideia, né, dos processos de melhoria contínua, de eliminação de gargalos no processo, né, de vícios, a gente chegou a uma redução aí em torno de 40, 50% de média. Então, para fatalidades, a gente chega num tempo de 30 dias, que apresentou uma redução aí de mais de 50%. Acidentes com afastamento, 26 dias, uma redução de 33%. E acidentes sem afastamento são acidentes mais leves, que a gente consegue acelerar um pouco o processo e manter a qualidade dele também, visto que o volume é um volume mais alto quando a gente fala desses acidentes. Conseguimos uma redução de 70% no processo. A ferramenta utilizada, né, falando um pouco mais dela também, do diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ela faz parte das 7 ferramentas tradicionais da qualidade, como a ponta Vieira, como a ponta Miguel. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, utilizando também os 6 M's, como parâmetro para as causas, né, do problema. E nesse estudo a gente se limitou a usar somente esta ferramenta. Aqui um pouco do que foi identificado dentro dos 6 M's. Então, para a máquina, a gente identificou softwares não padronizados, a utilização de softwares, a não utilização de softwares mais modernos no processo, no método, formas não padronizadas entre as entidades. Então, haviam processos de identificação distintos entre as unidades de negócio, não utilização de ferramentas de qualidade padronizadas também, medida, tempo do fato até a ação muito demorada, meio ambiente, falta de direcionamento claro da unidade global de negócio, comunicação integrada, falta, mão de obra, demora no registro do acidente e o medo por sanções no caso de registros de acidentes mais graves. Então, até quando ocorria um quase acidente que era classificado como hypo, havia um medo do registro como hypo por medo de sanção. Às vezes um descumprimento de regra, uma falta de treinamento, então não conseguia se identificar a causa do registro ali ou de algum acidente. E, por último, material, consolidação dos dados de forma manual, né? Muita planilha utilizada, sem padrões, sem direcionamentos, diretrizes claras para todos. Isso tudo são as causas, né, os pontos das causas do nosso problema, que é o tempo de resposta lento no processo de identificação de riscos. Então, a gente conclui que durante todo o processo, a fim de se atingir a melhoria contínua, né,
na redução do tempo, de todo o processo de gerenciamento de risco ali, que envolve a identificação, a avaliação, o controle e o monitoramento, né? A gente precisa da colaboração, né, da empresa, né? Então, de incentivar os colaboradores à participação dos treinamentos, né? No acompanhamento dos resultados e que eles também mudem, né, e fortaleçam a cultura de segurança de forma a registrarem, a se sentirem responsáveis e tomarem para si as ferramentas apresentadas e os conceitos apresentados, certo? Então, encerro aqui o trabalho. Aqui é a revisão de literatura utilizada. Então, é isso.